A partir de agora, na Rádio de Verdade, ninguém fica em cima do muro. Ou você é a favor, ou você é contra. Ninguém fica calado. Confronto Manchete. Confronto Manchete. Apresentação: Ronaldo Gonlewski. Boa tarde, meus amores ouvintes da Rádio Manchete 760 AM, a Rádio de Verdade. Está entrando no ar neste momento o Confronto Manchete desta quarta-feira, dia em que nós esperamos, nós os rubro-negros, esperamos que o Galo seja fritado lá no Mineirão e o Flamengo vá às finais do Campeonato Brasileiro. Falou. O nosso tema de hoje é ainda a redução da maioridade penal. E nós temos conosco em nossos estúdios a Maíra Fernandes, ou Maíra, é Maíra? A Maíra Fernandes, ela é advogada, ela é presidente do Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro e ela é contra a redução da idade penal. Eu pergunto a você, minha querida Maíra Fernandes, o que é o Conselho Penitenciário? Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, boa tarde, ouvintes. Bom, o Conselho Penitenciário é um órgão do Estado, óbvio, colegiado, formado por advogados, defensores públicos, promotores de justiça, representantes da comunidade, psicólogos, psiquiatras. Nós temos como função prevista na Lei de Execução Penal, como a Lei Nacional, inspecionar as unidades prisionais, acompanhar os egressos do sistema prisional, realizar as cerimônias de livramento condicional nas unidades e opinar sobre comutação da pena e indulto. É um órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. É um órgão de 90 anos, foi fundado em 1924 e vem desde então realizando esse trabalho. Eu perguntaria a você, Maíra, se esse órgão teria a prerrogativa de inviabilizar certos presídios. Você que conhece presídios porque os visita com a sua função, claro, ou na sua função, você acredita que os presídios, do jeito que eles existem no Brasil, eles podem recuperar alguém? Bom, eu acredito que não. Do jeito que eles estão, realmente não conseguem recuperar ninguém. No dizer de Evandro Lins e Silva, são universidades do crime. Ele já dizia isso naquela época e continua absolutamente igual. Realmente, nós precisamos pensar esse sistema penitenciário, pensar esse superencarceramento. A população carcerária não para de crescer em todo o país. E nós vemos os índices de reincidência também aumentando, o que indica que tem alguma coisa errada aí que nós precisamos identificar. Sem dúvida alguma, é preciso repensar o nosso sistema carcerário, porque com essa superpopulação, todos os outros problemas vêm a reboque, né? Nós vimos casos horríveis no Maranhão, com 60 presos mortos em um único ano, de 2013, alguns inclusive decapitados. Paraná, agora, mais uma vez, um problema muito grave. As violências só aumentam nos presídios. Essas pessoas foram condenadas a uma pena privativa de liberdade, não a pena de prisão. O que indica que realmente é preciso repensar. Foi pena de prisão e não a pena de morte. Obrigada por me corrigir. Foi condenada a pena de prisão e não a pena de morte. Não podem morrer sob a responsabilidade do Estado. Então, realmente, nós precisamos repensar, inclusive porque mistura-se, na maior parte das vezes, presos condenados por crimes graves com presos condenados por crimes muito bobos, né? Furto ou outros crimes que indicariam penas alternativas à prisão e que muitas vezes são colocados aí no cárcere ao lado de grandes criminosos, incentivando essa proliferação, essa universidade do crime, como eu disse. Qual é a sua opinião sobre os presídios agrícolas, hein, minha querida Maíra Fernandes? Eu sou absolutamente favorável aos presídios agrícolas e no estado do Rio de Janeiro nós temos uma colônia agrícola em Magé que é um exemplo de absoluto sucesso. Estive lá muito recentemente e fiquei absolutamente impressionada porque lá todos os presos trabalham, todos. Alguns trabalham em projetos na horta, em projetos agrícolas. Outros trabalham num projeto incrível da SEDAI de reflorestamento. Então, eles plantam desde a semente até a uma muda mesmo de pau-brasil, de ipê, de todas as cores, de várias árvores nativas brasileiras. E eles utilizam em projetos de reflorestamento que traz, né, um excelente trabalho ambiental para a sociedade. Outros trabalham na marcenaria. É um trabalho absolutamente impressionante porque não há um único preso naquela unidade no ócio.
como ficam nas outras unidades prisionais. Eu sou uma grande incentivadora da colônia agrícola, acho que deveria haver muito mais. Agora, me parece também que seria fácil a venda de áreas como, por exemplo, Bangu, que está servindo como presídio, essa área do presídio Bangu 1, 2, e vai por aí afora, no sentido de se utilizar esse dinheiro na compra de fazendas e colocação de presos nessas fazendas, tanto no estado do Rio quanto em outros estados quaisquer da União, para não só que esses presos pudessem trabalhar, mas que eles pudessem refrescar a cabeça. Sim. Eu acredito que o sujeito que comete certo tipo de crime, ele não é bom da bola, ele tem algum parafuso frouxo que precisa ser apertado. E é difícil você apertar parafuso frouxo quando o ambiente já é um ambiente supercarregado, como é o ambiente dos presídios nas cidades. Não é isso? Sem dúvida. Na colônia agrícola, o índice de reincidência é baixíssimo. Tá? Na verdade, quase zero, assim, não houve um único caso muito tempo atrás, assim, não se tem notícia recente de reincidência. Os presos, na verdade, eles saem dali já com perspectivas de trabalho depois do cárcere, o que é absolutamente fundamental, porque se ele aprendeu essas técnicas de jardinagem, por exemplo, inclusive há cursos do SENAC lá, e também um curso da própria SEDAI, ele pode sair dali preparado para trabalhar depois do presídio. Ô Maíra, eu costumo pensar, quando eu conheço o mundo inteiro, eu viajo muito, eu viajo para trabalhar com jornalismo, e eu fico pensando o seguinte: se os governantes conhecem a solução, por que é que eles não agem em sentido a encontrar a consecução da solução que eles conhecem? Eu vou te fazer a última pergunta nesse primeiro momento e vou passar a conversar com Camargo Penteado, Cláudio Camargo Penteado, que também está aqui conosco, também é advogado, e ele é a favor da redução da maioridade penal. Por que é que os governantes não resolvem o problema penitenciário? Boa pergunta. É claro que eu não tenho a resposta, só tenho que... Mas você deve sistema penitenciário, nisso. Claro. Eu quero saber qual é a tua opinião. Sistema penitenciário não é prioridade nunca em nenhum dos três poderes da República. E é um problema dos três poderes, porque quem executa a pena é o executivo, mas quem prende é o judiciário, e quem faz as leis para prender é o legislativo. Então, na verdade, é um problema dos três poderes, mas que normalmente não interessa à sociedade, não dá voto. Os presos não votam, então não é politicamente interessante, não é prioridade nem mesmo nos nossos tribunais de justiça, e comumente o tema da execução penal é sempre relegado a segundo plano, nunca é a vara mais bem equipada, com maior número de funcionários, melhor estrutura e melhor juízo. Ao contrário, normalmente é colocado aí em segundo plano nos três poderes da República. E, efetivamente, por causa disso, normalmente a sociedade também não quer discutir, acha que esse é um problema que não lhe diz respeito, embora lhe diga, e geralmente esse tema do sistema penitenciário ele só aparece nessas grandes tragédias, quando ganha as páginas de jornal por conta de um episódio como aconteceu em Pedrinhas. É muito importante nós discutirmos isso o tempo todo, porque o sistema está aí, essas pessoas vão sair da prisão e vão sair piores, então nós não temos no Brasil nem pena de morte, nem prisão perpétua, então essas pessoas elas vão sair um dia, e se não pensarmos uma enorme reformulação desse nosso sistema penitenciário, elas vão sempre sair piores, o que é pior para todos nós, o que é pior para a nossa segurança da sociedade, Isso é um tema que está totalmente ligado também a questões de segurança pública. Infelizmente não é prioridade, mas os mecanismos de imprensa pautando isso, como estamos pautando aqui hoje, como tem se pautado no jornal por conta dessas grandes tragédias, já é um bom começo para podermos pensar a mudança desse nosso sistema penitenciário. O Brasil acabou de ser considerado, nosso sistema carcerário, um horror, algo absolutamente indigno. Acabamos de ver o caso do Pisolato, que a Itália disse que não poderia cumprir pena no Brasil porque nós não tínhamos condições dignas. Toda vez que um tema desse aparece e ganha repercussão na mídia, é importante aproveitarmos para discutir e pensarmos, os três poderes da República e a sociedade, pensarmos em soluções para mudar esse nosso sistema carcerário. Muito bem. O Cláudio Camargo Penteado, ele é advogado, presidente do movimento Quero Me Defender. Por que você é a favor da redução da maioridade penal, hein, Cláudio? Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Manchete.
Acho que eu começo a responder a sua pergunta, né, fazendo uma pergunta a você. Quem não foi assaltado por um menor de idade? Quem já não sofreu algum tipo de violência praticada por um menor de idade? Menor de idade eu considero aquele entre os 18 aos 16 anos. Todos nós já fomos. E assim como eu já fui também, chegou agora uns 7, 8 meses atrás aproximadamente, eu me cansei e decidi lutar contra o nosso sistema, contra a legislação atual e lutar para que a redução da maioridade penal fosse aprovada. Eu montei esse movimento, o movimento Quero Me Defender, aproximadamente 7 meses atrás, com uma página no Facebook, o movimento Quero Me Defender, e hoje, sem apoio, sem doação, sem publicidade, sem absolutamente nada, porque essa é a filosofia que eu tô administrando essa nossa página, nós já temos mais de 230 mil pessoas nos apoiando. E nós temos 3 bandeiras no nosso movimento: a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, o direito à compra e o porte de armas de fogo e a conscientização política da nossa população. Pode incluir mais um aí no teu site, aí no teu movimento, que sou eu. Eu acredito que na medida em que você saiba atirar e estiver armado, e não só os bandidos armados e a sociedade desarmada, você pode se defender melhor, e o sujeito que vem te assaltar, ele pensa 2 vezes, pode até te assaltar, mas ele pensa 2 vezes e aí, vai morrer gente, vai, dane-se, porque hoje está morrendo gente que não pode se defender. Talvez amanhã morra gente se defendendo, matando o bandido, e o bandido vai para o inferno, que é o lugar onde ele deve estar. Inferno esse que eu concordo com você, Maíra, precisa ser resolvido, porque talvez ele volte para a sociedade algum tempo depois, o bandido, depois de ter passado por um presídio onde ele possa resolver os problemas mentais que ele tem, um presídio agrícola ou de alguma natureza em que ele possa trabalhar, possa produzir, possa inclusive vender o que ele produz e obter o resultado financeiro dessa venda, e ele volta à sociedade sem transgredir as leis que mantêm a sociedade equilibrada. É isso aí. Eu tenho uma opção de gente na linha. Eu vou começar com o Raul de Caxias, que está no ar desde o primeiro momento, aguardando a fila aqui para poder conversar. Fala, Raul! Meu querido Ronaldo, como vai você? Muito prazer. Prazer é nosso, amigo. Ô Ronaldo, colega, eu estava saudade do seu programa. Eu estava aqui comentando com o pessoal o seguinte: você tem um aspecto tá? Entenda bem. Você tem um aspecto grosseiro, mas você tem a ternura de uma borboleta. E quero te parabenizar aí pela sua eficácia, seu programa, que é uma maravilha. Tá bom, querido. Muito obrigado pela tua atenção e pela tua análise aí, que é sempre bem-vinda. Deixa eu te falar uma coisa rapidamente. Eu sei que tem muita gente na linha. Eu gostaria de frisar aqui, você está falando aí sobre os presídios, sobre os presos, de modo geral. Está faltando hoje, Ronaldo, no Brasil, é maturidade. A gente vive hoje um conflito, né, de moral, de ética, em todos os setores. O que está faltando para os governos, governo federal, estadual, darem mais dignidade ao sistema prisional, é um pouco de maturidade. É o cara olhar para isso com um olhar mais humano. O que está acontecendo hoje é que eles não dão a mínima para o sistema carcerário, não dão a mínima para a recuperação daquele que está preso, do jovem, do adolescente. Você vê o Padre Severino aqui no Rio de Janeiro, hoje, se você põe um adolescente lá para se recuperar, ele sai de lá pior do que entrou. Eu acho que o que está faltando aí é olhar um pouco mais de humanidade. É ver que o preso precisa se ressociar, precisa trabalhar, precisa ter um olhar sério sobre isso aí. Mas hoje você vê no sistema judiciário, onde a imaturidade também impera. A gente tem aí hoje na reportagem um juiz que processou um agente de trânsito porque ela o abordou e ele estava sem carteira de motorista, ele estava sem os requisitos básicos para qualquer cidadão comum conduzir o seu veículo. Então ele deu voz de prisão. Você vê a inversão de valores. Ele deveria se sentir vergonha de estar naquela condição, sendo um magistrado, julgando outras pessoas, porque eu e você, que somos réis mortais, nós não temos o
o direito, não temos o privilégio que esse juiz teve de estar dirigindo sem carteira de motorista, não teve o seu carro apreendido, não foi sequer repreendido pelos seus pares do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que o defenderam. Ele era para se sentir envergonhado de ter passado esse vexame, de ter pagado esse mico. Eu acho que essa moça, ao invés de ter sido condenada a pagar R$5 mil de indenização para esse juiz, o Estado que tinha que pagar, o município que tinha que pagar por ela, que ela estava ali no cumprimento do seu dever. Mas você observa que a inversão de valores é tão grande que um juiz se acha no direito de dirigir sem carteira de motorista e exigir que lhe respeitem. Vai eu estar no trânsito sem carteira de motorista, embriagado? Se eles vão ter compaixão de mim, não vão. O carro vai ser apreendido. Com certeza. Então, Renato, isso tudo deixa a gente indignado, porque se continuar desse jeito que está, o Brasil, infelizmente, não vai ter solução. Nós vamos ficar aqui discutindo sobre o sistema carcerário, vamos ficar discutindo sobre comportamentos que vai ser inútil, enquanto não mudar o caráter dos governantes, daqueles que têm o poder na mão. Ô, Raul. Ronaldo, oi. Eu só quero dizer a você o seguinte: o governante, ele não caiu de Marte aqui nesse nosso país. A nossa sociedade, ela é viciada, porque esse tema é um tema que vem lá do Império Português. Então, todas as nossas mazelas, e que vão se aperfeiçoando a cada dia que passa, elas são oriundas da falta de educação que nós temos aqui e da falta de consciência de cidadania. Isso não é um assunto novo e precisa de muito dinheiro para ser gasto em educação, para que a gente possa reverter esse quadro. E não é só educação para pagar não é só gastar o dinheiro para pagar o professor, não. Nós precisamos aparelhar as nossas escolas públicas e as nossas universidades para que a gente possa educar o nosso povo, porque fora disso, meu amigo, não vai ter jeito. Eu vou resumir numa palavra, espero que você me perdoe, só vou resumir numa palavra tudo isso que você falou aí e representa a minha indignação. Sabe o que está faltando? Vergonha na cara. Tá bem, meu irmão. O Brasil precisa ter vergonha na cara. Juiz precisa ter vergonha na cara. Presidente, governador, prefeito, vergonha na cara. Um abraço, Ronaldo. Outro, fica com Deus, um abraço. Eu tenho ali o Celso Pontes, mas antes eu vou passar a palavra rapidamente a Maíra Fernandes, porque ela quer fazer um comentário. Vamos lá, Maíra. É só um comentário aqui pro nosso ouvinte que falou da questão da educação. Raul, o Raul lá de Caxias. E o Ronaldo, que também, né, você acabou de comentar sobre a educação. Tem absolutamente tudo a ver com o tema que nós estamos debatendo hoje sobre a redução da maioridade penal, que eu sou contra. Segundo dados do IPEA, 571 mil crianças de 7 a 14 anos estão fora da escola. Isso tem absolutamente tudo a ver com o tema. E, para mim, esse deveria ser o foco do nosso debate sobre crianças e adolescentes. Assim como também deveríamos debater que o Brasil é o 4º país do mundo com as maiores taxas de homicídio entre crianças e adolescentes, segundo a Organização Mundial de Saúde. Somente em 2010, 8.686 crianças foram assassinadas no país. Isso é espantoso. E, para mim, esse deveria ser o cerne do nosso debate e não a redução da maioridade penal, porque a redução da maioridade penal não vai resolver o problema, apenas vai colocar essas jovens, essas crianças e esses adolescentes com criminosos, perigosos, tratando como adultos. É importante dizer que nós punimos sim os nossos jovens, na mesma forma que quase todos os países do mundo, né, também punem, que é a forma de punir através de um sistema de justiça juvenil, que é recomendação internacional. Então, somando todas as punições, essa punição pode chegar a 9 anos, porque pode ter a liberdade assistida, pode ter a internação nessas unidades que mais parecem, de fato, uma prisão, como foi dito também pelo nosso colega Raul. Pode ter também a advertência, o acompanhamento da família e da criança. Somando tudo, ela pode ficar 9 anos sendo punida pelo Estado. E apenas para dar, finalizando aqui um dado também em relação a essas punições, foi feito um estudo pela Unicef, que é uma instituição seríssima, com 53 países. E dentre 53 países pesquisados, sem contar o Brasil, 42 adotam a maioridade penal aos 18 ou 21 anos, ou seja, 79% dos países. O que isso não significa que não puna.
puna, como o Brasil também pune. Nós punimos a partir dos 12 anos. A maior parte dos países pune a partir de 14. Nós punimos a partir de 12. Apenas a punição é diferente, não porque ele não tem condição de saber o que estava fazendo. Não, ele sabe sim o que estava fazendo. Uma criança de 10 anos sabe quando faz alguma coisa errada. Tá? A lógica diferente é apenas a de que nós punimos de uma forma diferente porque é uma pessoa em formação. E apenas por isso merece um tratamento diferenciado. Cláudio, diga lá, meu querido Cláudio Camargo Penteado. Eu concordo plenamente com a Maíra no quesito educação. Enquanto não houver um investimento na educação de base de um país, nós não vamos conseguir corrigir esse problema. Muito bem. Só que agora nós estamos com o seguinte problema. Tem gente de 16, 17 e 18 anos estuprando, matando, assaltando, esquartejando, sendo preso, dando risada, olhando para a câmera de televisão e dizendo: logo, logo eu vou voltar para a rua. 30 dias ele está na rua de novo, matando, roubando e estuprando. O povo não aguenta mais. Todas as pesquisas dizem 90% do povo brasileiro deseja a redução da maioridade penal. O meu inconformismo e a minha luta, que eu travei uma luta pessoal com o senador Eduardo Suplicy de São Paulo, fui até Brasília, me reuni com o senador, na ocasião, Aloysio Nunes Ferreira, que defendia a redução da maioridade penal, e fiz a seguinte pergunta: por que é que a redução da maioridade penal não é aprovada se mais de 90% do povo quer? A minha grande colocação é: os políticos estão lá para fazer o que o povo quer e não o que eles desejam por convicções pessoais. Então, essa luta pela redução eu faço porque ninguém aguenta mais isso. Eles roubam, assaltam, matam, estupram, são presos, voltam para a rua e continuam. Quer dizer, se nós fizermos uma pergunta para qualquer ouvinte: quem não sofreu uma violência por uma pessoa entre 16 e 18 anos, levante a mão. Todo mundo vai levantar. Então nós estamos cansados. Agora, eu concordo com a Maíra, tem que ter educação, o sistema prisional tem que funcionar. Eu não me recordo agora o valor do custo de um preso, mas deve gerar em torno de 3 ou 4 salários mínimos por mês. Esse cidadão, e muitas vezes uns animais, eles são presos, enjaulados, saem pior do que entrou, geram uma despesa violenta para o Estado e não produzem nada. Em São Paulo nós temos o presídio lá de Taubaté, com parcerias com o Senai e tudo mais, quer dizer, que estão tentando recolocar esses presos no mercado. Isso sim funciona, e funciona muito bem. Então eu acho que o sistema prisional ele tem que se aprimorar muito bem, mas quantos anos, quantas décadas nós vamos levar no Brasil para que nós possamos ter um sistema de educação, um sistema familiar apropriado para que esses menores não pratiquem a violência? Nós vamos levar décadas. Enquanto isso, eles estão na rua, dando tiro na cara de todo mundo, sendo preso. Antigamente, Ronaldo, só para concluir, os bandidos maiores de idade levavam os menores de idade para praticar os delitos. Quando a polícia chegava, foi o menor. Ele é preso, ele volta para a rua, ponto final. Hoje em dia, os menores, eles falam isso daí. Eles falam: bom, olha, para que é que eu vou me associar com um maior de idade se eu posso praticar o delito sozinho? Eu pratico sozinho, ganho meu dinheiro, vou ser preso, dá uma risadinha e volta. Por exemplo, em São Paulo, né? A Fundação Casa Ex-Febem recupera quem? Ninguém. A criança, ou o menor, ele entra lá, ele é estuprado, ele é violentado, ele apanha, só vai sair pior. Aquilo é uma fábrica de fazer assassinos. Então, nós temos agora o cidadão de 16 anos de idade, ele pode votar, ele escolhe a presidente da República, governador, senador, deputado, vereador, mas não pode ser preso. Ele dá um tiro na sua cara, na frente de todo mundo, mas não pode ser preso. Vai ficar lá até 18 anos. Depois de 18 anos tem a ficha limpa. Esse vagabundo não tem melhor explicação, me perdoe, mas ele vai sair pra rua com a ficha limpa. Com 20 anos de idade ele vai arranjar emprego, ele estuprou, ele matou, ele esquartejou. Champinha, por exemplo. Tá aí na rua daqui a pouco já de novo com a fichinha limpa, bonitinha, pra você botar dentro da sua casa. Desculpe, querido, eu tô com 3 ouvintes na linha, eu preciso falar com eles. Celso Pontes, por favor. Tudo bem? Tudo beleza, e você, querido? Apavorado, rapaz. Ô, Cláudio, você diz e se contradiz. Por quê? Ao mesmo tempo que você é a favor de que se mate logo esse menor, arrebenta logo com essa
troço e bote lá dentro, você vem me falar dos lugares socioeducativos que não funcionam. Então vamos lá, vou só te explicar uma coisa. Não funciona porque não interessa a essa corja política que funcione. Por que não interessa essa corja política que não funcione? Por quê? Porque a miséria, a pobreza, a promiscuidade, o crime é uma indústria para essa corja. Ou você não viu isso ainda? Só não viu isso dentro do Brasil quem não quer ver. Porque é isso que acontece, rapaz. Eles deixam essas crianças lá para depois vocês gritarem, vão matar essa penca. Meu amigo, você conviveu direto com isso? Não conviveu. Pois eu convivo. Meu amigo, você foi assaltado uma vez, duas? Eu fui assaltado mais de 15, mais de 20 e não penso como você. De jeito algum, essa criançada merecia sim medida socioeducativa. Agora, não deu certo? É outra história. Aí, vamos conversar. Mestra, eu trabalhei dentro de Manguinho dando aula. Eu tenho orgulho de dizer que muitos deles trocaram a pistola por baquetas, ou então metendo mão em congas, bongô. Eu sou professor de percussão e bateria. E com muito orgulho eu digo, tirei muitos. É fácil, eles mesmos querem 98%. Professor, me tira dessa vida, o senhor me tira. Se quiser, roda lá dentro comigo de Manguinho. Vai lá e pergunta quem é o professor Pontes, que aí vocês vão ouvir. Agora, eu não estou mais lá, eu não estou tendo mais tempo. Infelizmente, falta tudo, não tem verba. Sabe, na época do Sérgio Cabral, ele cortou uma verba lá de dentro que tinha, né? Aí a verba chegava. Aí veio uma senhora, me diz assim, não há mais verba, Serginho disse que a verba... Aí o garoto do lado, que estava do meu lado, disse assim, diz a Serginho que nós pede educação, ele manda o caveirão. Diz a Serginho que nós pede educação, ele manda o caveirão. Porque lá tinha que ser nós pede. Eu pedi para ele não gravar esse funk com nós pede, nós pedimos, não teve jeito. Eles têm até idioma próprio. Olha, não é assim como vocês estão dizendo, não. Um garoto pequenininho, deve ter uns 13 anos. Quanto anos tem o Sacari? Tem 13 anos, mais ou menos. Então, e o guri foi imediatamente. Nós pede educação, Serginho manda o caveirão. Um abraço para vocês. Ronaldo, meu amigo, bicho, modifica essa forma de pensar. Nós precisamos do que vocês falaram no início. Ô, Celso, antes de você ir embora, deixa eu te dizer o seguinte. Não existe uma coisa sem a outra. Se você não prende quem contumazmente pratica crime, mas tem que prender bem, não prender mal, você deixa essa gente na rua. Se você não dá educação, você pereniza a criminalidade. Se você não arma a população, você armando os bandidos, você enfraquece a condição de defesa popular. Então, tudo isso precisa ser feito e não uma parte alijando a outra. Um beijo no seu coração. Claro que não. Mas pode falar. Isso tudo passa, Ronaldo, por uma coisa. O que eu disse ali é para eles. É isso aí que interessa, Ronaldo. Ninguém vai resolver problema da saúde, da educação, do transporte. Não vão resolver. Por quê? Por que tentar resolver se é assim que está dando certo? É assim que bandidos em plenas denúncias do petrolão e se consegue se reeleger, Zé Dirceu saindo da cadeia, Dias Toffoli sempre foi o advogado do PT, ele que manda no processo eleitoral. Tá brincando comigo, Ronaldo? Eu sou cego, mas não sou burro. Um abraço. Outro querido, vai com Deus, mas fica ligadinho na Manchete 760 AM, a rádio de verdade. Vamos aos nossos comerciais e já voltamos com os nossos ouvintes e com os nossos debatedores. O nosso queridíssimo Cláudio e a nossa queridíssima Maíra. Já voltamos. Alô, bom dia, chefe. Certinho? Como é que tá a família? Que bom.
Aqui, eu tô ligando pra dizer que hoje eu acordei meio assim, sabe? O senhor já saiu de casa? Tá no trânsito? Então tá, não, é só pra avisar que eu vou chegar antes do senhor. Segura essa, chefe. A Supervia diminuiu o tempo de espera para facilitar a sua vida e colocou o ar-condicionado nos trens para dar mais conforto. Hoje é no ramal Deodoro, amanhã em todos os ramais. Supervia, quem anda, vê mudança. A FETranspor é mobilidade com qualidade. Separe sua bandeira e vá torcer. Pegue seu bilhete único ou seu cartão Vale Transporte e dê o seu grito de gol. Quem vai de ônibus vai com a FETranspor. FETranspor, mobilidade com qualidade. Você ouve a Manchete, a rádio mais gostosa do Rio. O melhor do rádio é aqui. Manchete, rádio de verdade. Aniversário Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Sabão em pó líquido Ariel 3,77. Sabão Ace 1,99. Colgate triplação 99 centavos. Desodorante aerosol Rexona 8,98. Leve 3, pague 2. Cada um sai a 5,99. Shampoo e condicionador Dove 6,99. Shampoo e condicionador Seda 4,99. Faça suas compras e concorra a R$200 mil em barra de ouro. Vai lá! Para tudo por você. A Manchete é rádio de veras, é show pra galera, é você no ar. É fera no esporte, na música, fera no papo, na informação. Nosso timaço é campeão, porta-voz da alegria que fala com seu coração. Vem sorrir, vem ouvir, 760 é aqui. É o Rádio Verdade, amigo, rádio querido, é só sintonizar. Vem falar, vem viver, vem sonhar, vem acontecer, venha se emocionar. Manchete, a rádio que acontece pra você. Debate e opinião com credibilidade e isenção. Confronto Manchete. Comunicando. Ronaldo Goldevski. Muito bem, minha queridíssima Tereza, quem é quem aqui nessa festa? Diz pra mim, quem é o primeiro? Tá, então o Rogério Salles na linha, ele que nunca participa do nosso programa, hoje resolveu ligar para a Manchete 760 AM pelo 35720760 e está no ar. Vamos lá, Brinquinho. Fala, Rogério. Oi, Ronaldo. Tudo bom? Eu e Celso nunca quase participa, né? É. Tem muitos aí. Fala. Ronaldo, ouvi muito bem todos falando. O que a doutora falou, ela falou que preso não vota, mas os parentes votam. Então, os parentes têm que saber em quem vota. O moço falou sobre o Cláudio, né? Falou sobre a redução da menoridade. Concordo com ele. Mas quando chega ao desarmamento, não concordo, porque tem que fechar a fronteira. Porque o marido da Angela Bismarck andava armado, treinava, conhecia de arma. Mas quando pularam o quintal dele, foram muito mais rápido que o bandido vive com a arma no bolso. E aí mataram ele com a própria arma que ele tinha. Eu tenho a responsabilidade, que comecei a trabalhar com 14 anos, e aguentava os adultos falar de mim assim, de mim e meus colegas. Esses moleques ganham igual a mim, por que vocês são de menor? E eu respondia, porque eu trabalho igual a você. Eu pego 50 quilos na cabeça igual a você de açúcar. Então eu tenho 2 cartas de operário padrão, de funcionário de chefe geral, que quando tinha muito de maior idade, com 50, até com 30 anos de casa, não conseguiu passar na minha frente. Eu fiz as férias de encarregado geral de uma fábrica. Comandei da embalagem, a portaria e a balança de carros e peso. Então eu tenho a responsabilidade do que é um menor de idade saber. O menor que reclama da redução da menoridade é o menor de idade bandido. E aí o Cláudio, eu digo, Cláudio, pode baixar até para 14. E 14 sabe o que faz. Agora, se querem deixar um estatuto para o menor de idade, deixa. Do jeito que está. Mas se ele se tornar bandido, é uma coisa que ele fala, não, se eu ficar aqui numa boa, eu vou ser normal, eu vou ter cobertura. Se eu passar pro lado do mal lá, eu vou ser atropelado, eu vou me matar.
A estatística de 90 para trás não tinha isso que nós vemos com o menor no tráfico nem no comando, como o Champinha e todos mais. Agora, de 90, do Estatuto do Menor, esse que foi mal feito para gente riquíssima, para país de primeiro mundo, onde que a pessoa sabe muito que vem e faz, porque lá nos Estados Unidos o menor é respeitado, mas quando ele mata, ele vai preso. Então, tem responsabilidade, tem que dar responsabilidade e tem que acabar com uma desgraça que fizeram que o menor de 14 anos não pode trabalhar. Pode sim, pode trabalhar, não ser escravo. Os menor aprendiz estão aí. Por que tem que trabalhar ganhando pouco? Porque dá brecha para eles estudarem e trabalharem. Eu conheço muitos jovens, mano, que querem trabalhar. O problema de dizer que na favela, na comunidade, os garotos de lá dentro são todos bandidos, não são não. Eles querem oportunidade. Mas o que banca é o que tem muito estudo, protegido por juiz, por desembargadores, por governantes. Esses que vão lá dentro comprar e bancar o tráfico. Então, Ronaldo, nós temos que pensar sim na redução da menoridade para menor infrator, não é reduzir a menoridade para todos os menores. E uma garota com 15 anos já pode muito bem fazer filho, pode trabalhar também e ser responsável pelo filho que faz. Porque, olha, todo mundo pede uma coisa, vamos liberar o aborto. Por que então não ensinar que não precisa fazer aborto, filho, para ficar abortando? Tá bom, meu irmão, tá valendo, já tá entendida a tua posição. Muito obrigado pela tua participação no Confronto Manchete de hoje. Eu ainda tenho ali o Nelson de Quintino, com quem eu vou conversar agora, a Maria Aparecida e a Pantaneira. Diga lá, Nelson. Boa tarde, Ronaldo Buenas. Olha, eu tive uma vida muito difícil quando eu era jovem. Eu fui até pro colégio interno, que minha mãe não podia me sustentar, que era pequenininho. Aí minha mãe botou no colégio interno aqui de Santa Rita, no Riachuelo. Aí o que aconteceu? Eu levei a pedrada na cabeça, porque eu estava esperando o domingo minha mãe, né? Chegar para visita. Aí ela me retirou. Você sabe o que eu fui fazer com ela? Eu fui vender condimento, porque ela vendia condimento para subsistência, né? Aí o que eu fazia? Eu ia com ela pequenininha, levando a bolsa, ia nessas biroscas, no morro e tudo, vendendo condimento. Nós fazíamos isso. Agora, sou a favor da redução da idade menor, né? E o seguinte, a FAETEC aqui era excelente para os menores fazer aprendizes, tudo, aprender as coisas. O que aconteceu? Desvirtuaram tudo, veio o governo, desvirtuou, acabou, voltou agora para os riquinhos que entra lá, e tem opção de colégio, era uma instituição ótima, Ronaldo. E o negócio é o seguinte, esse negócio é preso. Os presos, lá nos Estados Unidos, é 4 presos por cela. A cela abre automaticamente todas elas ao mesmo tempo. E são 4 presos. O que acontece aqui no Brasil? São 50 em cada cela. Pô, eu quero sair dali revoltado, né? Né, Ronaldo? Tá certo. Já aprenderam um ofício a esses menores. Lá na colônia agrícola, que a doutora falou aí, tem que levar eles para aprender. Na idade de 16 anos, levar eles para aprender um ofício. Para não voltar na vagabundagem. E outra coisa, outro item. O preso, o que eu ia falar? Tá bom, depois a gente conclui. Obrigado, Ronaldo. Valeu, meu querido. Eu tenho na linha Maria Aparecida, é com ela que eu vou conversar agora. Fala, Maria Aparecida. Boa tarde, Ronaldo. Tudo bem, querida? Tudo bom, o programa tá pegando fogo, hein? É, hoje tá pegando fogo e não tem água por aqui. Aí, aqui também. Fala, meu amor. Olha, Ronaldo, eu concordo sinceramente com a psicóloga, né? Não, ela é advogada. Ela é advogada e é membro do conselho. Ela é presidente do Conselho Penitenciário. Não é mole, não. Então, para ela estar aí lutando por isso é porque ela sabe da realidade. Certo. Quando ela sabe da realidade, ela é sensível a isso. Tá entendendo? Porque é muito difícil você se colocar no meio dessas pessoas, compreender até... Eu não compreendo também o crime, até porque, pelo menos, eu fui criada trabalhando e meus irmãos também, e não fomos por esse caminho e passamos necessidade também. Tudo bom. Só que nós vivemos numa sociedade onde há uma falta de respeito mesmo com o menor, principalmente com o pobre. A pessoa fala tanto da criminalidade do pobre, e, no entanto, nós vemos tantas pessoas com grande poder aquisitivo. Nós vemos empresários explorando do povo, tantas coisas ruins e que também não são combatidas, entendeu? Então o que acontece é que eu acho uma incoerência você colocar a menoridade e não deixar o menor trabalhar. Então por que não fazem escola formando já a criança
direcionada ao trabalho. Porque muitas crianças não querem se formar, não. Elas não querem nem estudar, muitas crianças querem até trabalhar. Então, procurem descobrir quem são essas crianças e faça curso profissionalizante, entendeu? Para dar um respaldo a essas criaturas. Porque é muito triste você viver numa sociedade onde todos condenam e, na realidade, quase que ninguém faz nada, como essa senhora que está aí, que está de parabéns, tá? Tá certo, minha querida. Muito obrigado pela tua participação hoje aqui no Confronto. E eu tenho na linha Pantaneira, com quem eu vou conversar agora. Fala, Pantaneira. Oi, meu querido Ronaldo, foi muito bom. Eu estou tentando desde cedo falar, porque você sabe que eu sou uma constatação, sou vítima de menor. E eu quero mandar um recado para a doutora Imairá, advogada. Olha, doutora, você está enxugando o gelo, você está perdendo esse seu tempo. Porque eu estou há 18 anos, eu levei uma punhalada na quinta medula, eu não ando. E você pode me dar o menor na minha mão, que eu liquido com eles, que não adianta a redução de menor. No Brasil, não. Tem que ser prisão perpétua, porque não tem jeito. Eu sou a vítima. Um dia eu vou aí na rádio, quero estar frente a frente com a senhora e te mostrar todos os papéis do que aconteceu comigo e do que os direitos humanos me negou. Direitos humanos é para bandido, não é para vítima de menor. A senhora tem que ser advogada das vítimas, dos menores e não do menor. A senhora está enxugando o gelo. Me desculpa, contra a sua pessoa não tenho nada. Sou contra o que a senhora diz com relação ao menor. Menor não tem jeito, é vergonha na cara e é paredão. Beijo pra vocês. Outro, vai com Deus, minha querida. Fica com Deus, obrigado pela sua participação hoje aqui no Confronto. Vamos aos nossos comerciais e rapidamente volta Cláudio Camargo Penteado para se defender do Celso Pontes e Maíra Fernandes para se defender da Pantaneira. Vamos em frente, Brinquinho. Você que é o novo prefeito de Florianópolis. Gay é ruim, e negão. Hein? Vamos lá, meu filho. É ruim, hein? Alô, bom dia, chefe. Certinho? Como é que tá a família? Que bom. Aqui, eu tô ligando pra dizer que hoje eu acordei meio assim, sabe? O senhor já saiu de casa? Tá no trânsito? Então tá, não, é só pra avisar que eu vou chegar antes do senhor. Segura essa, chefe. A Supervia diminuiu o tempo de espera para facilitar a sua vida e colocou o ar-condicionado nos trens para dar mais conforto. Hoje é no ramal Deodoro, amanhã em todos os ramais. Supervia, quem anda, vê mudança. Aniversário Guanabara. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Feijão preto copo carreteiro quilo, 2,67. Leite no Gavilha LG TP litro, 2,27. Linguiça calabresa fina sadia quilo, 6,98. Margarina Quali, 2,47. Queijo mussarela quilo, 10,99. Sabão em pó Ace, 1,99. Faça suas compras e concorra a um carro zerinho e a mais de 1.000 smartphones. Vai lá! Guanabara, tudo por você. Volte pra casa ligado no trânsito, nas notícias do momento e curtindo a comunicação alegre de Juninho Tititi. Fim de tarde de segunda a sexta, logo após a oração da Ave Maria. A Nora já está no clima da maior paixão popular, o futebol, e torce junto com você. Os mais modernos assentos do mundo têm a marca da Nora. Na Arena Corinthians, na Arena Fonte Nova, no Castelão, seu lugar é garantido e tem a qualidade da Nora. Você curte o futebol em assentos iguais ao lendário estádio de Wembley. Nora, durabilidade garantida, conforto total. A Rádio de Verdade tem uma tarde de peso. Uma super dobradinha com duas feras do rádio. Agita o Rio e levanta seu astral. De 1 às 3. Silvio Santos. De 3 às 5. Luiz de França. Tarde total. De 1 às 3. Silvio Samper. De 3 às 5. Luiz de França. Manchete. Tarde total. Ou você é a favor ou você é contra. Confronto Manchete. Apresentação: Ronaldo Donatski. Cláudio Camargo Penteado, você que é advogado e também presidente do movimento Quero Me Defender e é a favor da redução da maioridade penal, o que é que você tem a dizer para o Celso Pontes?
O nosso caro ouvinte Celso, em primeiro lugar, eu não falei em matar menor, por favor, só isso daí eu não falei. Quanto a manter a população na pobreza, concordo com você, está aí a região norte e nordeste do Brasil, mantida na pobreza por interesses políticos, tanto é que a dependência do Bolsa Família faz com que eles votem, né, em quem eles efetivamente votaram. Então concordo com você nesse ponto. A sua atuação, por exemplo, como você disse, como professor, é a mesma que brilhantemente foi feita por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, pelo grupo também na Bahia, né, pelo Oludum, que tem feito trabalhos maravilhosos, ONGs têm feito trabalhos maravilhosos, educadores têm feito trabalhos maravilhosos para tentar salvar esses menores. Por quê? Porque falta educação. Então a gente volta sempre para essa questão da falta de investimento na educação. O sistema prisional, como a minha colega tem falado também, tem que evoluir, tem que melhorar. O sistema prisional, ele precisa recuperar algo que ele não recupera. Muito bem. Posto isso, nós voltamos para a questão da redução da maioridade penal. O que nós vamos fazer com as pessoas que têm entre 16 e 18 anos, que estão matando, roubando e estuprando? Vamos levar para onde? Em São Paulo, para a Fundação Casa. Eles vão sair depois de 2 anos e vão continuar fazendo as mesmas coisas, porque o regime não recupera ninguém. É comprovado isso. Então, por que essa minha defesa violenta aqui, apaixonada pela redução da maioridade penal? Porque nós temos que parar essa criminalidade, temos que dar um basta. Por quê? Porque muita gente entre 16 e 18 anos está roubando, não por necessidade, rouba para poder comprar um tênis, o seu celular, rouba para poder comprar isso ou aquilo, manter um vício, por N motivos, porque sabem que não serão presos. A Polícia Militar do Estado de São Paulo já não pode mais prender menores na rua. Por quê? Porque vão prender, vão ter que levar para a delegacia de polícia, não tem como fazer o transporte, não pode. É tanto problema que deixa na rua. Eles voltam, roubam, matam. Ou seja, então, esse público aí, esses jovens, hoje em dia meninas também, né? Homens e mulheres, entre 16 e 18 anos, a partir do momento em que eles souberem que, olha, se eu matar, se eu roubar, eu vou ser preso e vou passar 10, 15, 20 anos da minha vida preso, tenho certeza absoluta que muitos deixarão de praticar os delitos. Se você pegar televisão ou rádio e vai ouvir a entrevista desses menores, né, entre 16 e 18 anos, eles vão falar para você, aqui ó, acabei de dar 10 tiros na cara dele, amanhã eu tô na rua de volta. Então todos eles já fazem isso. Ou seja, somente quando houver a redução da maioridade, esse índice de criminalidade vai despencar no dia seguinte, porque ninguém vai querer puxar, como eles falam, puxar cana por 10, 15 anos. Mas hoje isso não acontece. E só para finalizar, por que é que os nossos políticos aqui, eu tenho uma lista que eu briguei muito na nossa página, eu fiz vídeos, eu publiquei, quando esse assunto foi para votação no Senado Federal, 90% do povo brasileiro quer, 90%, só isso, né? Ou seja, todo o povo quer a redução. Por que a redução da maioridade penal não foi aprovada? Eu fui para Brasília, paguei do meu bolso a passagem, liguei no 0800 para ser atendido pelo senador Aloysio Nunes, lá em Brasília, para chegar e travar uma outra briga com o senador Eduardo Suplicy de São Paulo, né? Para perguntar por que é que não é aprovada a redução se 90% do povo quer. Por convicções pessoais. E quem são todos os senadores que votaram contra? Todos eles, os chamados da esquerda, PCdoB, a maioria do PT. Então todos eles votaram contra a população. Tanto é que a minha campanha contra o Eduardo Suplicy, eu me sinto também um grande participante, ele perdeu no estado de São Paulo, o Eduardo Suplicy. A Gleisi Hoffmann, no Paraná, perdeu no Paraná também. Por quê? Porque eles votaram contra a redução da maioridade penal, eles estão votando contra o que o povo quer. O povo quer, 90% diz sim, reduza, e eles não. Vamos lá, minha querida Maíra Fernandes, com a palavra para responder a Pantaneira, que disse que você está enxugando gelo. Isso é verdade? Você enxuga gelo, Maíra? Bom, na verdade, é claro que ainda falta muita coisa para fazer. Agora, eu não concordo com a ouvinte Pantaneira quando ela diz que não tem jeito, né? Que para esses jovens não tem jeito. Porque eu vejo no Conselho Penitenciário
adultos que conseguem virar a página da sua vida e recomeçar. Tem um caso que estava foragido, inclusive, se apresentou, nós ajudamos a se representar a justiça. Hoje está trabalhando com carteira assinada no posto de gasolina. Ele virou a página da sua vida e recomeçou. Um adulto de 50 anos que recomeçou. Então, imagina se eu não vou acreditar que um jovem, ainda em período de formação, não possa também recomeçar, virar a página da sua vida e recomeçar. É claro que eu acredito nisso. Eu também não acredito que toda a sociedade queira a redução da maioridade penal. O que acontece é que a sociedade não tem as informações necessárias para tal e é preciso divulgá-las, porque o que aparece de um modo geral na mídia é absolutamente truncado. As pessoas não conhecem essa realidade, nunca pisaram num lugar desses, né? Não sabem os dados que são dados reais. Por exemplo, sempre se traz ao debate da redução da maioridade penal um exemplo como o do Champinha. Só que aquilo ali é exceção da exceção da exceção, porque a maior parte dos nossos jovens está presa por tráfico de drogas. Ah, são grandes traficantes? Não. São usuários que são detidos como se traficantes fossem. Isso acontece também no mundo adulto, nos presídios adultos, mas acontece em enorme quantidade em relação aos jovens. E óbvio que aí tem uma questão social fortíssima, porque se um jovem é pego fumando maconha na praia de Ipanema, todo mundo sabe que se passar ali na altura da Farm de Amoedo vai estar sempre uma maresia ali no ar. Se ele detido for, ele vai ser, não, é usuário e tal, vai acabar por ele mesmo. Só que se ele for pego com a mesmíssima quantidade de drogas em outros locais, ele vai ser detido como se tivesse cometido a infração equivalente ao tráfico de drogas. Então nós temos a enorme maioria de tráfico de drogas, a enorme maioria não é de grandes assassinos e estupradores, com todo respeito. Isso tem pesquisas então, por que da não se pode, por exemplo... E por que não se pode diminuir a maioridade penal para determinado tipo de crimes? Porque esses crimes são a enorme minoria. E aí fica uma proposta absolutamente demagógica. Primeiro que só 0,05% dos meninos e meninas entre 12 e 18 anos cumprem medida socioeducativa. Esses crimes graves, eles diminuíram consideravelmente. O homicídio caiu de 14,9% para 8%. Latrocínio de 5% para 1%. Estupro, isso é absolutamente exceção. Então, assim, essa proposta, ela, na verdade, ela se preocupa com o efeito, mas não a causa dessa criminalidade. A maior parte desses jovens já viveu violência no âmbito da sua família, entendeu? Isso que precisaria ser visto essa questão da educação como cerne da questão. Enquanto nós não virmos isso, nós realmente vamos estar na contramão do debate. E mais, assim... O mundo inteiro defende a responsabilização dos jovens que não como igual a adultos. Muito bem, minha gente, nós chegamos ao final do programa. Eu peço desculpas porque passamos 1 minuto e meio aqui do nosso tempo, mas eu te dou 5 segundos, Cláudio, para que você se despeça dos nossos ouvintes, realmente, porque o meu tempo está esgotado e daqui a pouco eu vou ser enxotado aqui da rádio. O Ronaldo, minha colega, agradeço imensamente o convite, parabenizo aí a participação de todos os ouvintes e o nosso movimento Quero Me Defender vai continuar lutando pela redução da maioridade penal de 18 para 16, o direito à compra e o porte de armas de fogo, porque nós queremos nos defender do mesmo jeito em que nós somos atacados. Valeu, meu querido. Maíra Fernandes com a palavra. Muito 30 obrigada. segundos, menos 25, ou seja... 3 segundos para você. Não, eu só quero agradecer. É sempre bom, um bom debate democrático, como tivemos aqui hoje. Um beijo no coração de vocês, dos nossos ouvintes. E você fica então agora com o Jornal Manchete 760, que vem aí na suave voz de Enio Paz. Em seguida, a tarde total da Manchete, a rádio de verdade, sob o comando inicial de Silvio Samper. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Rádio de Verdade apresentou Confronto Manchete.